protagonista especial direto do Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas, conhecendo histórias dessas mulheres que fazem nosso agro acontecer por o Brasil afora. Eu vou conversar agora com a Yandra Vilela, que é produtora de café e coordenadora do Grupo Cafeína Cocatrel. Yandra, prazer poder te conhecer um pouquinho mais. Eu queria começar agora, falando sobre você, a Yandra. Como você veio parar no nosso setor, Você já vem de uma família de produtores rurais, você escolheu o nosso setor. E em que momento, Yandra, você falou, eu estou à frente da propriedade também, eu faço parte desse processo? Obrigada, Jaque. É um prazer enorme estar aqui e é sempre uma alegria poder compartilhar não só sobre a minha história, mas também sobre a história do Cafeína Cocatrel. Eu não sou de família de cafeicultores, a minha graduação foi em nutrição, eu trabalhei por 10 anos na minha área, mas quando eu conheci o meu esposo, é agrônomo, tem uma propriedade de café no sul de Minas, eu me apaixonei pelo café e eu quis fazer essa mudança, na minha carreira, na minha profissão. E a gente brinca muito no café que existe um bichinho que quando ele pica, o bichinho do café, você simplesmente fica apaixonada. E em 2016, eu fiz essa transição de carreira da nutrição para o café. Mas o olhar da nutrição, ela me trouxe muito também para alguns processos dentro da cafeicultura. E hoje eu sou especialista em processos de pós-colheita e qualidade do café. O meu olhar para o café, ele sempre foi como um alimento. E em 2017, nós também iniciamos o nosso grupo Cafeína Cocatrel, Hoje nós estamos dentro da segunda maior cooperativa de café do mundo. E é uma alegria muito grande falar um pouco também da história dessas mulheres, que são histórias de superação, mulheres que estão à frente ali dos seus negócios. Então me conta um pouquinho sobre esse grupo de mulheres, Como você começou, com quantas mulheres esse grupo começou, que tamanho ele está hoje? Nós começamos, o grupo ele surgiu depois de uma pesquisa do mapa da Embrapa, nas cooperativas cafeeiras do Brasil, perguntando para essas cooperativas quais os números de mulheres ali inseridas. E, para nossa grata surpresa, a Cocatrel foi a número 1, com um número muito significativo dessas mulheres. A partir daí, nós iniciamos esse grupo. O grupo ele começou com poucas mulheres, em torno ali de 500, 600 mulheres. Hoje nós temos 2.080 mulheres que elas são titulares dos lotes dentro da cooperativa, ou seja, elas estão à frente do negócio, elas comandam as propriedades. A gente tem também dentro da cooperativa as e outras, que são as esposas, as filhas, Então, somando o nosso grupo, hoje a gente conta com um grupo organizado de mais de 3.000 mulheres dentro da cooperativa. Que legal! E como é que são esses encontros, 3.000 mulheres, todas dentro do mesmo setor. Como vocês trocam essas informações? Como vocês têm sororidade uma com as outras? Já que o nosso propósito inicial, ele foi justamente levar o conhecimento para essas mulheres. A gente recebia muitas queixas dentro mesmo da cooperativa de mulheres que sentavam à mesa com seus familiares, pais, esposos, irmãos, e elas não conseguiam ter ali o mesmo diálogo, falar sobre, por exemplo, uma desbrota de café. E aí, o que nós pensamos? Vamos abrir a porteira do conhecimento para essas mulheres, para que elas possam realmente sentar numa mesa e ter uma conversa de igualdade com seus familiares. Então, a gente começou com esse propósito, Hoje a gente tem encontro praticamente a cada 15 dias, dependendo do mês a gente tem os encontros semanais. Além da nossa filial, além da nossa matriz em Três Pontos, a gente tem os nossos núcleos também nas filiais, onde a gente dá esse suporte mais próximo, porque uma demanda de uma cidade ela pode ser diferente de outra, então a gente está sempre presente ali buscando o que essas mulheres estão precisando. E claro que no decorrer desses anos todos, desses 6 anos de cafeína, a gente foi mudando ali, a gente foi vendo que a gente podia ir além com essas mulheres, Então, além do conhecimento, dessa troca de informação que a gente tem, o grupo é um grupo extremamente ativo, não só no WhatsApp, que a gente fala que é um grupo que não tem muito bom dia, boa tarde, enfim, É um grupo muito focado, é um grupo que elas trocam informações, elas ajudam umas às outras. E a gente foi vendo o potencial dessas mulheres, elas produzem café de altíssima qualidade. E em 2019 nós começamos também a exportação desse café.
Então nós fizemos a primeira exportação do primeiro container em 2019. Hoje o nosso café, esse blend, ele está em mais de 25 países. E a gente também, nós somos muito honradas em saber que esse blend, né, esse café produzido por essas mulheres, ele chega em mais de 50% do Centro Empresarial de Londres. Então é uma alegria muito grande saber que o trabalho dessas mulheres, né, ali na roça, no sol, na chuva, a gente tem uma empresa a céu aberto, né, esse trabalho dessas mulheres, a gente não está só levando um recurso a mais financeiro para dentro dessas famílias, mas o reconhecimento do trabalho dessas mulheres mundo afora. Não, isso é incrível, né? Porque você falou aí que em 6 anos vocês já estão exportando para 25 países, né? E 50% no centro de Londres ali tomam esse café made in Brasil. Qual é a sensação, você que conversa muito com essas mulheres, né? Como é que elas se veem nesse lugar de protagonismo? Muitas das vezes, já que elas nem acreditam onde que elas chegaram. E aí eu acho que é muito o nosso papel ali, né, na liderança, de apoio para essas mulheres, para mostrar que elas podem ir até além, elas podem ir muito mais. Porque ao mesmo tempo que a gente mostra isso para elas, a gente ainda enfrenta um pouquinho de preconceito dentro da cafeicultura, né? Então é mostrar, olha, a gente não está aqui para tomar o lugar de ninguém, pelo contrário, a gente está mostrando que nós somos capazes e que a gente pode ir muito além. Então, quando a gente fala com essas mulheres, que a gente fala, olha, seu café chegou num país X, essas mulheres, elas ficam muito emocionadas, elas choram, elas falam, nossa, é um reconhecimento do meu trabalho ali, do meu dia a dia. E a gente faz uma coisa que é muito bacana, que toda exportação, a gente pega uma sacaria, né, que vai a sacaria de juta, e a gente manda, como vai para o cliente, vai o nome dessa produtora, vai a origem, a fazenda, e a gente faz um evento, assim, uma coisa simbólica, mas a gente entrega uma sacaria para essas mulheres. E aí é como se fosse um troféu que elas recebem, né? E aí a fala é sempre a mesma. Eu vou colocar num quadro porque isso daqui significa muito para mim. E é gratificante mesmo a gente saber que a gente consegue dar essa visibilidade e levar esse trabalho dessas mulheres aí para o mundo inteiro conhecer. É muito importante. O projeto A Protagonista, quando nasceu, ele nasceu principalmente com esse pilar da sororidade, uma mulher dando a mão para outra, para que consiga chegar muito mais longe, muito mais rápido, né, em conjunto. E esse ano que vai vir agora, 2026, a gente quer muito trabalhar no que você acabou de trazer, profissionalização. Então a gente vai ter 2 pilares trabalhando a inteligência emocional e a profissionalização junto com a Exalc, com o PSEG, com a SPM, com vários cursos que a gente possa disponibilizar para essas mulheres. Porque a mulher com propriedade para falar, né, Yandra, todos os homens acabam respeitando, você concorda? Concordo, e quando você traz até essa questão de saúde mental, a gente tem um projeto que chama Primeiros Passos. Ele começou com 6 mulheres que elas chegaram para nós numa situação muito delicada, numa situação difícil, onde elas haviam perdido o pai ou o esposo que estavam à frente da propriedade. E aí, em Minas, assim, a gente tem um ditado bem antigo, o pessoal fala, espera um pouquinho que comprar a propriedade da viúva, você vai comprar baratinho. E elas chegaram e falaram, a gente não quer vender a propriedade, a gente quer dar continuidade, mas eu não sei nada. Então, o que nós pensamos? Nós podemos ajudar essas mulheres, elas estão numa situação extremamente difícil, né, sentimentalmente, mentalmente, elas não estão bem, né, com uma perda. E o que a gente pode fazer para que realmente elas não precisam vender essa propriedade? Então, nós iniciamos esse projeto dos Primeiros Passos. É como se fosse um primeiro passo mesmo na cafeicultura, ensinando coisas básicas. Quando que você vai adubar o teu café? Quando que você vai fazer uma desbrota? Quando que você vai fazer uma foliar? Nós começamos com 6 mulheres o ano passado, e esse ano a gente tem mais de 80 mulheres no projeto, que elas estão formando agora na próxima semana a gente tem a formatura dessas mulheres. E é incrível ver a evolução dessas mulheres, né? E a gente tem os relatos. Eu não estava bem, minha cabeça não estava funcionando muito bem, mentalmente, eu queria desistir, eu não estava me sentindo capaz, né? E o projeto ele veio e ele realmente resgatou essa força que eu tenho dentro de mim, e hoje eu toco a propriedade, tô no começo, realmente são meus primeiros passos, mas assim, hoje eu sei que eu sou capaz. E, assim, é muito bonito de ver o projeto acontecendo com essas mulheres. É isso, porque não é só falar caminhe, né? Não é só falar
faça cursos. Quais? Dentro de tantas opções que a gente vê. Então esse é o nosso objetivo também aqui com a Protagonista, né? Nesse QR Code que você está vendo na tela, você já pode ver o nosso primeiro curso, que é um curso sobre gestão financeira. Então, como é que você olha para esses números da Fazenda, você pode ter em todos os setores aí a importância, né, da parte econômica do processo. Então, obrigada, Yandra, por compartilhar um pouquinho com a gente e por fazer esse trabalho tão bonito com outras mulheres. Eu que agradeço, Jaque, é uma honra poder falar um pouquinho, né, do Cafeína. Fica todo mundo convidado para conhecer um pouquinho mais dessas histórias de mulheres brilhantes. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. E a gente continua por aqui. Se você ainda não segue a Protagonista nas redes sociais, é só colocar @protagonista no YouTube, no Instagram. É só clicar nesse QR Code que você vai direto para as nossas redes. E se você também quiser ser a próxima a contar a sua história pra gente, preencha aqui o formulário e a gente entra em contato com você. Eu continuo por aqui me inspirando com histórias de mulheres incríveis que estão espalhadas pelo nosso Brasil fazendo o agronegócio acontecer. Até a próxima.